Olá, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Eu sou o diácono João Fontes Souza, de Hanford, Califórnia. Bem-vindos. Antes de continuar, queria-vos pedir que, se gostais dos programas, para dares um like e também subscribe, e assim receber automaticamente todas as semanas. A gente emite estes programas na quinta-feira à noite e a reflexão é para a missa do domingo, como sabeis. Vamos então ler o Evangelho da missa deste domingo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho fez-lhes esta pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: Tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, este Evangelho tem pano para mangas. Tem aqui muita coisa de que se falar. Vamos só tocar em algumas. Então Jesus caminhou com os seus discípulos para longe, para o norte, quase contra a Síria, não muito longe de Damasco, bem longe, para o norte. E perguntou-lhes: Quem é que as pessoas dizem que eu sou? E aquilo assim é fácil, dizer quem é que os outros pensam. Uns dizem que este é João Batista que ressuscitou dos mortos, outros que é Jeremias, outros que é Elias, um dos profetas. Muito bem. O pior é a pergunta que vem a seguir. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é uma pergunta muito difícil. Mas Pedro, como sempre, tem sempre uma resposta pronta. Às vezes não pensa muito, mas tem uma resposta. E também teve, nesta ocasião. Ele diz: Tu és o Messias. E diz aqui, o Evangelho diz: Jesus ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Bem, se vocês querem saber uma coisa a respeito do Evangelho de São Marcos, é o Evangelho mais pequeno dos 4. Tem só 16 capítulos. E ele, podemos dizer que leva os primeiros 8 capítulos a construir esta frase: Tu és o Messias. É Pedro, que nem sabe bem o que está dizendo, que anuncia: Tu és o Messias. Os próximos 8 capítulos é a falar de quem é Jesus, a desvendar, a dar a conhecer o verdadeiro Jesus, e depois é no alto do Calvário que o centurião diz: Este era, na verdade, o Filho de Deus.
É assim que está dividido o pequeno Evangelho de São Marcos, que é aquele que a gente lê este ano nas missas do domingo, do tempo comum. E então Pedro diz: tu és o Messias, e depois Jesus manda-os calar, vocês não digam nada disso a ninguém. Porquê? Se ele era o Messias, isso era algo para se anunciar e proclamar. Não, não é, porque eles não sabem quem é o Messias. Eles não o conhecem. Eles conhecem Jesus humanamente falando, mas não sabem todos os aspectos do que é ser o Messias. E basta ver que logo a seguir a isto, Jesus começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia isto claramente. Vocês já estão a ver, este não era o Messias que eles conheciam, nem era o Messias que eles esperavam. Eles pensavam que era um Messias triunfante, que ia ter uma entrada triunfal em Jerusalém, ia tirar o governo dos romanos, ia mandar os romanos embora e começar um governo novo, etc. Isso era a ideia que eles tinham do Messias. E Jesus hoje começa a corrigir essa ideia de que o Messias anunciado pelos profetas era um Messias sofredor. Aliás, quando vocês forem à missa no domingo, vão ouvir a primeira leitura, que é novamente do profeta Isaías, em que ele fala do servo sofredor. Diz Isaías: o Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam, etc, etc. Isto já vem 700 anos antes de Jesus Cristo, anunciando que o Messias seria um Messias sofredor e que pelo seu sofrimento e morte ia nos salvar. E a pergunta que a gente agora deve fazer é: quem é o teu Messias? Ou que tal é o teu Messias? Tu e eu, nós conhecemos o verdadeiro Messias? Se alguém que nunca ouviu falar de Jesus nos perguntasse um dia, a ti ou a mim, assim à queima-roupa, mas afinal quem é Jesus? O que é que tu dirias? E se tentasses mostrar a essa pessoa de que tu és um cristão, que segues a Jesus, será que eles encontrariam na tua vida factos, provas bastantes para te condenar como cristão? Será que tu e eu vivemos a nossa vida como um verdadeiro cristão? Ou ainda estamos como Pedro, que ainda queríamos um Messias triunfal e não conhecemos o verdadeiro Messias? E por isso Jesus diz: cala a boca, não fales do Messias aí fora porque tu não sabes explicar quem é o Messias. Jesus diz mais: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Onde está o Messias, o verdadeiro Messias, está o sofrimento. A nossa vida tem muito sofrimento e só levada com Jesus é que este sofrimento tem valor redentor. O nosso sofrimento tem valor redentor se é levado em união com o sofrimento de Jesus na cruz. Caros amigos, não desperdicemos o nosso sofrimento. E, caros amigos, se ainda não conhecemos o verdadeiro Jesus, durante a missa deste domingo que vem e durante toda a semana, procuremos conhecê-lo melhor. Que Deus nos abençoe a todos, que nos dê uma boa semana. Obrigado pela vossa atenção. Adeus.